Bom, pessoal, vamos para mais uma aula do treinamento para a utilização de inversores de frequência. E essa vai ser a primeira aula falando especificamente da parametrização dos inversores de 7,5 cavalos em diante, no caso dos trifásicos, e também serve para o modelo de 5 cavalos monofásico. Eles têm a mesma lista de parâmetros, as mesmas funções, então vai servir para toda essa gama de modelos. Essa aula não vai servir para quem tem inversor monofásico de 1, 2 e 3 cavalos ou trifásico de 5. Daí a outra lista de parâmetros eu já gravei algumas aulas com esse assunto. Então essa vai ser a primeira aula falando desses inversores mais completos e eu vou falar do mais básico, a configuração para partir e reverter e também parar os motores utilizando a própria IHM do inversor. Essa vai ser a configuração mais básica, vai servir como introdução para esses inversores e na sequência eu vou gravando as outras aulas também com outras funções, como utilizar com botão, com chave comutadora, enfim. Aí vai ficar para as próximas aulas. Nessa aula então é partir, parar e também reverter e ajustar a velocidade, lógico também, pela própria IHM e pelo potenciômetro da IHM do próprio inversor. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal e ativa o sino para receber as notificações. Deixa o like também para nos permitir continuar gravando esses conteúdos. E caso você queira, você pode acessar também as aulas através da Universidade da Brasiltech. Lá as aulas são postadas antecipadamente, então se você talvez não achou a aula aqui no YouTube, talvez lá na universidade já vai estar postada. E também a tendência é que lá elas estejam atualizadas, porque se eu perceber que algum dos conteúdos está gerando um pouquinho mais de dúvida, eu atualizo as aulas lá, enquanto que no YouTube eu não consigo fazer isso. Então, caso você prefira, pode acessar através da Universidade Brasiltech e o link vai estar na descrição desse vídeo. Pessoal, como de costume, estamos aqui com o nosso motor e também o inversor, que nesse caso é um monofásico de 5 cavalos e, portanto, tem a mesma lista de parâmetros, as mesmas funcionalidades dos modelos trifásicos de 7,5 cavalos em diante, que é o modelo mais completo, né, com uma lista de parâmetros maior e também mais funções. Eu vou falar bem rapidamente aqui sobre a conexão. Eu já falei detalhadamente sobre a conexão desses inversores na aula sobre conexões, que é a terceira aula desse curso. E agora eu vou falar só brevemente. Nós temos a alimentação acontecendo aqui em 220 volts, fase neutro, né? No primeiro e no terceiro terminal desses terminais de força, aqui da borneira de força aqui embaixo do inversor. Caso fosse o modelo trifásico, você teria RST. Nos modelos maiores, nos frames maiores, né, nas carcaças maiores de inversor, pode mudar um pouquinho aqui, mas em geral você vai ter a entrada RST nos modelos trifásicos ou nesse aqui então fase neutro. E também temos a conexão do motor aqui, U, V e W, são 3 cabos então que estão indo direto no motor. O fechamento do motor está de acordo com a tensão que vai sair aqui do inversor. Nesse caso, como é um inversor monofásico de 220, então a tensão que sai daqui é 220 e o motor precisa estar fechado dessa forma. Na borneira de comando nós não temos nada aqui, justamente porque essa aula eu vou falar do comando através da IHM. Eu vou aproximar um pouco a câmera aqui para facilitar a visualização e a programação. Bom, para iniciar aqui a programação, eu vou voltar todos os parâmetros desse inversor para o padrão de fábrica. Caso vocês tenham tentado alguma programação já e não queiram manter ela, queiram zerar tudo para o padrão de fábrica, vocês façam o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou apertar primeiro a tecla PROG para acessar a lista de parâmetros. Essa IHM ela é um pouco diferente da IHM dos modelos mais simples, porque aqui nós temos a tecla PROG tanto para acessar a lista de parâmetros quanto para sair. Reparem que agora eu saí e voltei para a tela inicial. Vou apertar novamente para acessar o grupo de parâmetros de novo. Para confirmar em qual grupo eu quero acessar, eu utilizo a tecla Enter. Aqui nós tínhamos a tecla ESC, né, no outro modelo, que era a tecla para retornar. Então, nessa IHM aqui, essa tecla serve para acessar, por isso que ela se chama Enter. Então, é bem fácil, bem intuitivo ainda, só que tem essa diferencinha, né? Eu vou acessar o grupo de parâmetros PP. Vou localizar aqui o PP, grupo de parâmetros PP, vou acessar através da tecla Enter. Vou selecionar o PP01, vou acessar esse parâmetro e colocar o valor de 3 e dar um Enter para confirmar. Pronto, agora todas as configurações voltaram para o padrão de fábrica aqui no inversor e eu já posso começar a programação normal. Vou através da tecla PROG, vou apertá-la aqui para retornar. Retornei para a seleção de grupo de parâmetros e vou para o parâmetro P0-01. Então deixa eu achar aqui o P0. P0, Enter para acessar o grupo. Agora vou localizar o P0-01. Que é esse aqui, e vou apertar Enter para acessar. Aqui eu determino como que o inversor vai trabalhar, se no modo vetorial ou no modo escalar, o modo V/F, né?
Da forma que está aqui, com o valor de 2, ele está no modo escalar, no V/F. Caso eu vá trabalhar então com uma carga que deva trabalhar no modo vetorial, então eu seleciono 0 aqui e vou dar um Enter para confirmar. Quais cargas que deve utilizar vetorial? Geralmente carga de torque constante, né? Esteira, serra, esse tipo de carga assim. Se for trabalhar com bombas, com ventiladores, exaustores, daí o modo escalar ele costuma ser mais eficiente. Mas aí, lógico, vai da avaliação de quem está fazendo o startup, né? Quem está fazendo a parametrização aqui, para poder determinar qual o melhor modo de controle de acordo com o equipamento. Eu já falei um pouco melhor sobre o que é modo vetorial, modo escalar, na primeira aula desse curso, então quem quiser pode acessar lá. Agora eu vou para o parâmetro P0-03, que é onde eu vou definir que o potenciômetro aqui da IHM é quem vai comandar a velocidade, quem vai determinar a velocidade. Vou acessar então o P0-03 e vou colocar o valor de 4 e vou dar um Enter para confirmar. Então agora eu estou dizendo que o potenciômetro da IHM é quem vai determinar a velocidade desse motor aqui. Vou para o P0-10, e aqui eu determino a frequência máxima do inversor. Aqui é a frequência limite mesmo desse inversor, é o máximo que ele vai chegar independente de todas as próximas configurações. Aqui eu determino o limite mesmo, independente também de quanto que eu vou chegar através do potenciômetro. Eu vou determinar que nesse caso são 70 Hz, por exemplo. Vou dar um Enter aqui para confirmar. E agora nós vamos para o P0-12, que é onde eu vou determinar a frequência limite da escala do potenciômetro. Então aqui não é a frequência máxima do inversor, e sim da escala aqui do potenciômetro. É o máximo que eu vou conseguir ajustar. Então eu vou dar um Enter aqui no P0-12 e vou determinar um valor que ele vai ser diferente. Vejam que eu não vou conseguir passar de 70. Ó. Mesmo que eu clico aqui, eu não consigo passar de 70, porque 70 já é o limite do inversor. Então vou ter que colocar um valor igual ou menor a 70. Vou colocar nesse caso 65, só para mostrar que dá para colocar um valor diferente. Aqui então é o limite da escala do potenciômetro e não o máximo do inversor, como no parâmetro que nós acertamos anteriormente. Vou confirmar aqui. Nós temos também para fazer a configuração do P0-14. Vou acessar. O P0-14 é o limite de frequência inferior. Aqui eu determino quanto que é o mínimo que eu vou conseguir ajustar aqui no potenciômetro. Nesse caso eu vou colocar que são 5 Hz. A ventilação do motor não funciona direito. Nos motores convencionais, onde o ventilador ele é conectado ao eixo do motor, ela não funciona direito em baixas frequências. E 5 já é uma frequência extremamente baixa, né? Geralmente o pessoal determina como valor mínimo aqui, um valor bem acima de 5, justamente por conta da ventilação. Isso quem vai poder determinar qual que é o valor ideal é o fabricante do motor, né? E também o quanto de carga que você está colocando nesse motor com frequências mais baixas. Aqui eu vou colocar como 5 só como demonstração, né? Vou apertar Enter aqui para confirmar esse parâmetro. Agora nós vamos para o P0-17, que é o tempo de aceleração. Esse tempo de aceleração é em segundos. Aqui está uma rampa bem longa, né? 20 segundos. Eu vou diminuir isso aqui. Eu vou colocar 3 segundos. 3 segundos de aceleração. Ou melhor, 5 segundos de aceleração. Vou dar um Enter aqui para confirmar. No parâmetro P0-18, vou acessar ele aqui também e vou colocar um valor de 3. Esse aqui é o tempo ou de 2, na verdade. Esse aqui é o tempo de desaceleração. Então nós colocamos 5 segundos no P0-17 para determinar que são 5 segundos para acelerar o motor. E o tempo de desaceleração vai ser, nesse caso, de 2 segundos, que é através do P0-18. Vou dar um Enter aqui para confirmar. E aí nós vamos para o P7-01. Deixa eu dar um prog aqui para voltar para a seleção de parâmetros. Vou acessar o grupo P7, dar um Enter. P701. Vou dar um Enter para confirmar. E aqui nós vamos colocar o valor de 2 para definir que esse botão aqui de jogue ele vai servir para fazer a reversão do motor. Porque reparem, nós não temos comando externo nesse caso, eu disse que nós iríamos controlar pela IHM, né? Então nós temos o botão verde aqui para ligar o motor, o botão vermelho para desligar, o potenciômetro para ajustar a velocidade e esse botão de jogue aqui, agora nós estamos configurando com o valor de 2, o P7-01, né? Parâmetro P7-01 com valor de 2, eu vou confirmar. E agora esse botão de jogue ele passa a ser o botão responsável
pela reversão. Então, da forma que está configurado aqui, o motor já vai partir, já vai funcionar. Então, essa é a configuração mais básica possível para poder botar o motor para rodar. Sugiro que vocês continuem acompanhando esse vídeo, porque tem outras configurações que são muito desejáveis. Elas são bastante importantes, relacionadas ao motor, também relacionadas à proteção. Então, são muito importantes. Não deixem de assistir o vídeo agora, porque essas próximas configurações são muito relevantes. Mas para demonstrar que já está funcionando, vou apertar Run. E em 5 segundos o motor está rodando. Vou diminuir a velocidade. Velocidade bastante reduzida agora, posso aumentar de novo. E se eu apertar Stop, ele para. Se eu apertar Jogue, liga esse LEDzinho de F/R aqui. E agora ele vai rodar no sentido contrário. Reparem que ele está rodando em outro sentido. Eu posso também reverter com ele em movimento. Não tem problema. Então, agora eu vou continuar a programação com os outros parâmetros que eu citei, que são muito importantes, mas que não são essenciais para o funcionamento. Eu vou voltar aqui para a lista de parâmetros através da tecla Prog e vou acessar o grupo P1. Aqui, P1. Vou dar um Enter para acessar e vou ir no P1-37. O que faz o P1-37? Aqui eu faço o tuning automático desse motor. O inversor ele consegue fazer algumas leituras aqui desse motor e no P1-37 é onde eu solicito a verificação, eu solicito que seja feita essa leitura. Eu vou colocar 3, o 3 é um tuning completo, mas estático, ele não vai mexer o eixo aqui. Praticamente não vai mexer, pode ser que dê alguma mexidinha, mas ele não precisa de movimentação. Isso é ideal para quem já tem o motor conectado na máquina, às vezes não consegue fazer essa movimentação, então tem a possibilidade, através do valor de 3, vou dar um Enter aqui, e vai começar essa leitura, ele praticamente não vai mexer o eixo, e vai fazer uma leitura então do estator, do rotor, e isso permite que algumas configurações não precisem ser feitas. Depois tem alguns outros parâmetros aqui que eu vou colocar também que são importantes e que são referentes ao motor. E são importantes tanto para a questão de proteção, porque o inversor conhecendo o motor ele consegue melhor identificar os limites, né? E também para controle, o próprio controle também é importante. Bom, então agora com o tuning concluído, eu vou voltar aqui para a lista de parâmetros através da tecla Prog, vou acessar novamente o grupo P1 através da tecla Enter, só que agora eu vou no parâmetro P1-01, aqui, P1-01. Aqui no P1-01 eu vou definir a potência nominal do motor em kW. Então aqui está definido como 3.7 kW. Eu vou manter aqui, vocês coloquem de acordo com o motor de vocês. Vou dar um Enter para confirmar. Nesse tipo de inversor aqui, reparem que quando eu confirmo um parâmetro, ele já vai para o parâmetro seguinte. Então não preciso ficar selecionando o seguinte. Então P1-02 é um parâmetro que nós também vamos configurar e ele define a tensão nominal do motor. Nesse caso é 220, né? Esse modelo aqui é monofásico, então é 220. Se vocês tiverem o trifásico, 380, daí vocês vão configurar 380 aqui. Vou confirmar, P1-03, vou acessar. Aqui é onde eu defino a corrente nominal do motor. Vocês definam daí de acordo com o motor de vocês. Enter para confirmar. P1-04, aqui eu defino a frequência nominal do motor. Está errado, né? Esse motor aqui ele é de 60 Hz. Vou confirmar. P1-05, aqui é o RPM nominal. Daí também vocês ajustam de acordo com o motor de vocês. Enter para confirmar. E aí eu vou no P9-01. Então eu vou voltar aqui, vou apertar Prog para voltar para a seleção de grupo de parâmetros. Vou para o P9. P9-01.
Nesse parâmetro nós ajustamos o coeficiente de sobrecarga do motor. Então o inversor ele protege o motor contra a sobrecarga, né? E aqui é possível manipular esse valor que ele considera como sobrecarga para que nós tenhamos uma proteção mais ou menos sensível. Se vocês ainda não conhecem a aplicação, eu sugiro que deixem essa configuração conforme vem de fábrica e vai mexendo na hora que for dar o startup na máquina, né? Verifiquem se há necessidade de aumentar ou diminuir essa sensibilidade de acordo com a aplicação. Mas é aqui então que nós definimos, ele vai de 0,2 até 10. Nesse caso está configurado já de fábrica como 0,5. A depender do modelo do inversor vai vir com outro valor aqui também, né? O valor de fábrica ele muda de acordo com o modelo. Vou confirmar esse parâmetro aqui e vou para o P9-02. Vou acessar. Aqui é onde nós definimos um percentual para o aviso de sobrecarga. Então, nesse caso está com 80%. Então, antes mesmo de desarmar por sobrecarga, nós teremos um aviso de sobrecarga, né? E esse aviso ele acontece com 80% da corrente que vai, de fato, desarmar esse inversor. Nesse caso está 80%, poderia colocar um valor menor ou maior também, aí vai de acordo com o que eu desejo, né? Vou confirmar esse parâmetro também, e agora eu vou voltar para o grupo 0, vou apertar PROG para voltar para a seleção de parâmetros, vou para o grupo 0 e vou dar um Enter para acessar, e no P0-09, eu tinha pulado esse parâmetro porque ele não é essencial para o funcionamento, mas é bacana que eu cite ele aqui, porque o que acontece? Aqui nós definimos o valor que vem de 0, o motor ele roda, por padrão, ele roda em um sentido. Se nós mudarmos para 1 e confirmarmos, eu vou determinar que a rotação padrão, a direção padrão da rotação desse motor seja no sentido oposto. Então, em vez de rodar em um sentido, ele passa a rodar por padrão no outro. Isso não impede que se faça reversão, né? Ou caso você não vá trabalhar com reversão, daí dá para definir o sentido normal, em vez de inverter os cabos de força lá, é possível fazer isso via parâmetro no P0-09. E se não precisar mexer nisso, então é só deixar como já está. Aí no P0-15, eu vou acessar aqui para definir a frequência de chaveamento. Nesse caso, nós temos 6 kHz, é a frequência de chaveamento, a frequência do PWM. Também na primeira aula eu falei como o inversor funciona, né, que é dando pulsos, e a frequência desses pulsos aqui está configurada em 6 kHz, então são 6.000 pulsos por segundo. Se eu aumentar muito, eu aumento também o ruído elétrico no sistema, né, na rede, no circuito elétrico. Se eu aumentar muito a frequência aqui de chaveamento, eu aumento também as harmônicas, o ruído no meu circuito de alimentação desse inversor. Se eu diminuir muito, eu aumento o ruído elétrico. Então, o ruído elétrico, o ruído sonoro que vem do motor. Se eu colocar, por exemplo, 1 kHz aqui, com certeza esse motor vai fazer bastante barulho. Então, o ideal é trabalhar com uma frequência baixa aqui, o ideal até, se possível, menos que 6, então vocês verifiquem de acordo com o ruído do motor, para o motor não ficar fazendo tanto barulho, mas também para ficar o mais baixo possível aqui, essa configuração de frequência de PWM. Até 5 kHz seria o ideal. 6 ainda tá bacana, mas até 5 seria o ideal. Então tentem manter abaixo, se possível, até menos do que 6, essa frequência de chaveamento. E quanto maior também, mais danos ao rolamento causa. A frequência alta ela acaba, lógico que bem a longo prazo, né, não é algo que vai danificar o motor nas primeiras utilizações, mas a longo prazo, quanto maior a frequência, mais danos causa ao rolamento do motor. Aqui eu vou manter em 6 kHz mesmo e vou acessar agora o P6-03. Vou voltar para a seleção de parâmetros, aqui de grupo de parâmetros, P6, vou acessar e vou ir no P6-3. Aqui eu defino a frequência da partida. Quando eu parto esse motor aqui, a rampa de aceleração começa a partir do zero, mas tem como definir uma frequência mínima para já começar, a rampa de aceleração já começar a partir de uma frequência mínima. Isso aqui não é a frequência mínima para a utilização aqui do motor, não é a frequência mínima que eu ajusto no potenciômetro. É a frequência na qual a rampa de aceleração vai começar. Então eu consigo determinar um valor de, sei lá, de 7 Hz, por exemplo. Então quando começar a aceleração desse motor, já vai começar a partir de 7.
Isso é bacana para quando se tem uma carga que ela precisa de um certo torque na partida, coisa que as frequências menores elas não dão tanto, né? O motor ele acaba tendo um torque menor em frequências muito baixas, então dá para começar a partir de uma frequência um pouquinho maior, vai dar um pouquinho mais de tranco na partida, mas consequentemente nós vamos ter um pouco mais de torque também, então pode ser importante para alguma determinada aplicação. E essa aula acaba por aqui, então é lógico que tem uma série de outros parâmetros, eu sugiro que estudem o manual do inversor, no site da Brasiltec tem um manual para baixar, então estudem o manual, tem muito parâmetro para configurar, mas essa é a configuração mais básica, então, para quem deseja comandar aqui pela EHM e ter o mínimo necessário para começar e ter a proteção do motor também.